Olá, mulheres! Que alegria! Estamos no nosso terceiro encontro entre gurias. Esse mês, então, começamos o nosso primeiro encontro falando de maternidade e vamos concluir hoje, né, com a segunda parte do nosso tema. Quero informar mais uma vez, né, os motivos pelos quais nós estamos, o nosso nome Entre Gurias, é para que nós estejamos aqui, como estamos hoje, mais uma vez, sentadas no sofá de casa, tomando um chimarrão gostoso, um chimarrão aqui do Sul, e batendo um papo gostoso também. A ideia é que nós possamos ter um culto descontraído, um culto diferenciado, onde a gente possa conversar, onde a gente tenha um tempo também de uma palavra, de algo de Deus para as nossas vidas. E queremos muito convidá-las para estar conosco, para que a gente possa realmente ter essa troca para vocês, mulheres, aí em casa. E quero iniciar com lendo um versículo que está lá, na verdade, é Salmos 127:4. Que diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, sim, os nossos filhos são flechas, né, nas nossas mãos. E eles têm que ir mais longe, né, Ana? Muito mais longe. E nós somos os impulsionadores. Amém. Que assim dos seja. nossos filhos. Então, vamos iniciar com esse versículo. Quero apresentar aqui nosso grupo lindo de hoje, de mulheres. Estamos eu e a Ana aqui novamente. Oi, pessoal. Uma alegria estar de novo com vocês. Minha parceiraça. Trouxe uma linda menina, minha filha Alana. Oi. Temos a Cris Hassen. Oi. E a filhinha dela, Júlia. Filhinha. Olá, boa noite. Então, nós fizemos questão de convidar mães e filhas. Infelizmente, a Sara não pôde vir, porque tem compromissos lá, né, dos estudos. Mas ela estaria aqui conosco também, para que a gente possa bater um papinho, conversar um pouco sobre essa relação na maternidade. Já quero adiantar, né, vou ter que fazer aqui, né, nosso meio de campo, né, Cris? Júlia e Alana, por favor, sejam boazinhas conosco. Tenham muita misericórdia, muita graça do que vão falar, por favor. Mas a ideia é essa, então, gente. Eu queria... nós recebemos no encontro passado a Tati e a Vana. Nós terminamos falando sobre a mãe de coração, né? A Tati falou o lindo testemunho dela com o Eduardo e o Ismael, a família que eles formaram, né? Que o Senhor formou para eles a partir da adoção. E hoje nós temos outras configurações aqui que nós queremos também trazer para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Nós temos várias modalidades na maternidade, né? Nós temos mães que fazem o papel de pais também. Nós temos tias, avós, mães drastas, né? Que também fazem uma maternidade, muitas vezes assumem esse papel de mãe. Temos a mãe do ventre, as mães do ventre, e temos as mães do coração. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre essas modalidades, esses papéis que a gente assume, né? Entendendo que mãe não existe, né, um formato único, mas esses papéis, né, exercem essa maternidade. Então, queria até começar escutando um pouco a Cris, né? A Cris tem uma história, ela é mãe da Ju. Conta aí a idade da Ju, conta tudo como é que foi um pouquinho a tua história da tua maternidade, né? A Cris ficou grávida bem cedo, foi mãe bem novinha, né? Por isso vocês estão vendo assim essa pele, né? Conta um pouquinho, Cris. Obrigada. Então, eu engravidei com 18 anos e ganhei a Júlia com 19 anos, né? Na época da minha adolescência, eu sentia um grande vazio, assim, dentro de mim. E, claro, eu não conhecia Jesus ainda, então eu não sabia, né, o que era esse vazio. Então, quando eu fiquei grávida da Júlia, para mim, assim, foi um presente, né? Eu lembro que toda a minha infância e a minha adolescência, pré-adolescência, eu aprendi a rezar, né, com os meus pais. Então, eu sempre rezava muito e e tudo que eu precisava, eu pedia muito a Deus. E Deus, por sua misericórdia, sempre me correspondia às minhas orações.
E quando eu fiquei grávida, eu entendi que era um presente de Deus para dar um sentido na minha vida. Porque eu era uma adolescente, assim, que eu fazia coisas que poderiam vir a estar me prejudicando. Eu saía à noite e voltava, às vezes, de carona com pessoas desconhecidas. Eu fazia coisas assim que hoje eu poderia nem estar aqui, né? Que te colocavam em risco, Que me inclusive. colocavam em risco, isso. Então, eu entendi assim, a gravidez como um presente para me dar um rumo na vida. Então, quando a Júlia nasceu, eu sempre quis assim, dar todo o meu melhor e fazer tudo que eu podia, assim, que eu pudesse fazer por ela, né? Eu desejei muito ela, toda a gravidez, né? Enfim. Só que quando ela nasceu, por eu estar ainda na casa dos meus pais e ser bem jovem, não tinha internet, assim, né? Naquela época, para a gente olhar ali, o que eu faço agora, né? Teve muita influência da minha mãe, né? Então, meus pais sempre me ajudaram muito. Sou grata aos meus pais por isso, né? Mas muito a minha mãe fazia coisas ali por mim, né? Embora eu quisesse fazer, mas eu não sabia como. Lá pelos 6 anos, a Júlia tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu conheci a Cristo. E aí a minha vida mudou. Aí eu sabia aonde eu tinha um norte, né? Então todo o padrão, fui buscar qual era o padrão de criação de filhos à maneira de Deus. Então ali eu não precisava mais que ninguém me dissesse mais nada. Eu sabia como naquele momento que eu ia criar a Júlia. E eu me lembro assim de coisas assim, experiências que eu tive com Deus assim fantásticas. Eu lembro logo no início da minha conversão, a Júlia acordou de madrugada, lá pelos seus 6, 7 anos, com a boca cheia de afta. Eu não sei como é que chama isso assim. Mas, sapinho. Isso, tipo sapinho, mas assim, com muito. Sabe quando tu vê assim, meu Deus, o que eu faço agora? E era de madrugada, né? E eu me lembro assim que eu falei assim, bom, já que Deus é tão poderoso, eu estava conhecendo ali, né, aquele Deus, né? Eu me ajoelhei naquela noite, na cama, assim, botei a mão em cima da Júlia e orava e suplicava para que Deus curasse ela. Bom, com certeza, no outro dia de manhã, a Júlia estava com a boca limpinha, sem nenhum sapinho. Eu tinha certeza, assim, que Deus estava ouvindo a minha oração. E desde então, assim, eu tive muitas experiências, assim, porque tudo que eu precisava, até quando a Ana falou, né, no programa passado, da dependência, né, que a gente tem de Deus, toda a infância da Júlia, a adolescência da Júlia, eu tive muita dependência de Deus, porque como ela não tinha o pai, né, eu tive que ser pai e mãe. Apesar de ter a figura masculina do meu pai, né, do vô, eu buscava muita ajuda de Deus, assim, para todas as questões, na realidade. Assim. Ju, e como é que foi para ti, assim, ter a presença da avó, do vô, né, ter quase 2 mães, né, com a avó e com a mãe, e, infelizmente, ter a ausência desse pai, né, na tua vida? Eu era muito feliz e realizada com o modelo de família que eu tinha, mas no meu coração eu sempre tive o desejo de ter irmãos, de ter realmente assim digamos um homem para sentar na cadeira de pai, né? Então quando a mãe casou, eu falo que o Lucas é o meu presente, né? Porque com o arranjo de família que eu tinha, eu nunca imaginei. Né? Vô e vó e a mãe, eu nunca imaginei ter um irmão e um pai. Então, quando a mãe casou de novo não, né? Casou pela primeira vez, foi assim, a realização de um sonho, ter a minha família. Que idade tu tinha, Ju, quando a tua mãe casou? Eu tinha 10 anos. E depois ter o Lucas também, assim, foi um sonho, realmente um sonho. Inclusive o Lucas, né, veio... na época que veio de tanto a Júlia pedir, a Júlia já tinha quase 15 anos. Mãe, eu quero irmão. Mãe, eu quero irmão. Ai, meu Deus, começar tudo de novo. Minhas amigas sempre falam, né, Ju, as minhas amigas antigas, né, Ju, teu sonho era ter um irmão, né, e agora o guri aí tá grande, enorme. É verdade. Tu sabe que isso é comum, né? Lá em casa aconteceu a mesma coisa, né, Alana? Tinha uma pequenininha que
passava o tempo inteiro pedindo humano, queria humano, e tinha que ser humano, né? Era um menino. E aí eu disse, filha, a gente não... Eu até que pensava, mas não muito cedo. Meu marido não queria de jeito nenhum outro filho, né? Eu disse, filha, tu vai ter que orar, né? Tu lembra, filha? E a experiência dela, conta aí como foi a tua experiência de pedir humano para Deus. Na verdade, acho que foi 1 ou 2 anos. E meu sonho sempre foi ter um irmão, menino. Porque uma vez eu tive um sonho que eu era grande no sentido de adulta, e eu tinha alguém para compartilhar minha vida do lado, mas não era alguém de relacionamentos, era alguém importante para mim. E aquilo ali eu entendi que foi como se eu tivesse um irmão. E desde então eu pedia todo dia para Deus para eu ter um irmão. E até que um dia, de tanto pedir, a gente foi fazer um exame e a gente descobriu que a minha mãe estava grávida. E quando a gente descobriu que foi um menino, a felicidade foi maior ainda, porque no fundo eu já sabia e eu já tinha esse sentimento no meu coração. Gente, hoje é uma briga só, tá? Nem tudo é tão lindo, nem tudo são flores, só para avisar que hoje tem que quase ficar no meio, né, para que não haja uma Segunda Guerra Mundial lá em casa. Mas, enfim, começou lindo assim, né? Na tua casa, como é que funciona, Ana? Eu acho que irmão tem isso de competitividade. A gente pode fazer um programa só sobre os irmãos, né? Eu trago minha irmã também. A gente tem N histórias para contar. Eu já pedi perdão, Ju, te amo, tá? Eu vou mandar o link para te ver, daí para eu poder te pedir perdão publicamente de novo. Porque eu e a minha irmã, né, mesmo sendo meninas, a gente brigava muito também. Teve uma vez que eu quase sufoquei ela, enfim, né? Eu sou uma pessoa boa, tá, gente? Por favor, Jesus já me perdoou. Mas a Sara e o Miguel tinham eu já sufoquei a minha irmã também. Muitas brigas, né? E hoje eles são muito parceiros, então é muito gostoso de ver, né? Essas fases também que os filhos têm que acabam modificando a vida da gente também, né? Quando eles são pequenininhos, eu digo que a gente tem um desgaste físico muito grande, né? A gente comentava também, eu e a Aline, em off, né, nos bastidores, sobre a questão da maternidade ter essas responsabilidades também, né, e de tu ficar cansada, enfim, tem alguém dependendo de ti, né, esse sentimento que a Cris mencionou é muito forte, né, tu tem um serzinho dependendo de ti, mas tem também todas essas outras questões que eles vão mudando e a gente vai mudando junto com eles também, né, é uma mudança de papel, eu estou vivendo isso, né, cada vez menos, vamos dizer assim, ativa na vida deles, né? E, ao mesmo tempo, sendo uma referência ainda. Então, eu também tive que me reconstruir, me reelaborar, né? Eu acho que a Cris viveu isso muito mais, né? Com a questão do casamento da Júlia, enfim. A gente vê que eles estão bem, que eles estão felizes, estão amadurecendo, mas mexe com a gente também, com a identidade da gente, né? Quem nós somos, né? São fases, né? E cada uma delas a gente tem que lidar de forma diferente, vem que são coisas novas, né? E quando tu falava essa questão, me veio assim muito forte, porque a gente é mãe, né, de um dia para a noite, assim. Claro, tu tem 9 meses para gerar, para estar com o bebê, mas daqui a pouco o bebê tá ali na tua mão e aí é para sempre. Acabou, não tem mais, né? E quantas renúncias a gente faz, né? Como mulheres profissionais, né? Não sei vocês, mas eu depois que tive a Lana sempre priorizei estar com eles, cuidar dela, né? Estar com ela. Então, acabou que a minha questão profissional foi, sim, não paralisada, mas ficou sempre em segunda instância. Então, o tempo que eu posso, o tempo que ela está na escola, eu nunca quis tirar muito, né? Claro que foi também um privilégio que eu tive, que a gente sabe que nem todo mundo consegue, mas o quanto a gente tem que abrir mão de muitas coisas, de renunciar a muitas coisas, né? O nosso cansaço, enfim, tantas coisas que vem com essa maternidade. É claro que a maternidade é, certamente, pelo menos para mim, a minha melhor realização enquanto mulher. Não tem nada nessa vida que eu consiga descrever com tanta intensidade, tanta maravilha do que a maternidade. Agora, ela vem também com algumas, né, com algumas dores aí, com algum sofrimento. E imagino, Cris, eu tive também o privilégio de poder ser mãe com o meu marido ao lado, a Ana também, né? Mas eu imagino, né, como foi difícil para ti, algumas fases, não ter para quem. Às vezes a gente está atarefada, dá uns surtos em casa, né? Sim, mas tem o marido ali do lado que dá um jeito. Não estou conseguindo. Ele vai lá e assume tudo e põe um para cada canto e resolve, né? Mas no teu caso,
Tu não teve isso, pelo menos quando tinha só a Ju, né? Ainda bem que eu sou calminha, que eu era calminha, né? Imagina se eu fosse um Lucas. Gente, a Júlia virava o bumbum para apanhar de vara. Sério, ficava paradinha. Mas eu fingia que eu chorava também, tá? Pra não precisar apanhar pela segunda vez. Momentos de revelação. Ó, a Tati falou no programa anterior da manipulação dos filhos, tá vendo? Olha aí a Ju, ó. Eu se chorava entregando. pra não ter que apanhar de novo. Ela batia tão fraquinha que eu só chorava assim pra não... Já o Lucas corre tanto que eu não consigo nem... Não dá tempo de pegar vara, não dá pra botar, não pega no bumbum, não... Olha, algo incrível. Mas sabe que tem essa questão, né? Que a maternidade, ela nos traz essa renúncia, até um sacrifício, né? Que a mãe faz. Mas ela também, ela vem... Eu entendo ela como um chamado de Deus, sabe? Como uma missão de Deus para nós, assim. Ela nos melhora tanto enquanto pessoas, né? Depois que a gente é mãe, eu não sei, existe alguma coisa dentro da gente, assim, que... A maturidade que tu tem até tu ser mãe é uma. Em 1 ano de maternidade, tu consegue dobrar todos os anos que tu teve até ali, sabe? A gente melhora tanto enquanto ser humano, a gente consegue se colocar muito mais no lugar do outro, no lugar da nossa mãe. Eu creio que se a gente consegue realmente aproveitar, né, essa oportunidade, a gente se torna menos egoísta, com certeza, mais altruísta, mais misericordioso, né, tem mais misericórdia, menos controladora, né, porque é impossível, a gente já falou isso no outro programa também, né? Nós não somos onipotentes, a gente até gostaria de ser, mas não. Nem autossuficientes, né? Essa ilusão eu perdi também faz tempo. Mas nós aprendemos muito essa dependência de Deus que a Cris falou, que eu acho que é isso que a gente sempre tem que lembrar, né? Cada fase ela vai sendo diferente e a gente nunca está 100% preparado para isso. E isso nos quebra, né? No sentido de quebrar o nosso orgulho, de nos fazer enxergar que nós dependemos de Deus para todas as coisas, né? Independente se nós temos um companheiro ou não, né? Se torna mais fácil, lógico, com certeza, né? Não desmerecendo a figura masculina, pelo contrário, não é esse o debate, né? Mas de que mesmo assim nós precisamos depender de Deus para criar os nossos filhos e ter essa relação, né, de amor, e que é uma relação que vai mudando, porque eles eram muito dependentes de nós quando eram pequenininhos, completamente. E eles vão se tornando independentes, né? E isso é parte do processo de amadurecimento e isso é o saudável. E na nossa relação com Deus, a gente se mantém independentes do Senhor, mas também de uma forma saudável, né? Eu acho que é isso que a gente tem que também ensinar aos nossos filhos, né? De que eles precisam também depender do Senhor. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode, como mães, né, deixar para os nossos filhos. É o maior legado, com certeza. Verdade, e eu até já falei para a Lana, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, filha, suas escolhas que tu vai fazer profissional, enfim, isso são todas secundárias, né, tudo dá para a gente mexer, tudo dá para rever, tudo não tem importância perto da importância dela ser uma mulher de Deus, dela ter o temor de Deus, dela saber que de estar selado nela os valores, os princípios de Deus, né? E aí tem, inclusive, um provérbio bem conhecido, né, de 22:6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, poder olhar assim, o nosso chamado, a nossa missão enquanto mães, né, do quanto a gente precisa, quanto eles são o nosso campo missionário, nosso primeiro e principal campo missionário, né? Isso nos traz, sim, uma responsabilidade muito grande, mas nos traz junto uma segurança, porque eu sei que tudo que eu plantar no meu filho, das coisas de Deus, dos valores, dos princípios, da palavra, está aqui a minha segurança, né? Ainda que até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a gente sabe que existem muitos caminhos por aí, mas a gente fica num lugar seguro. A gente sabe que o frutinho está ali, está plantado e vai frutificar e vai florescer na vida deles, né? Então, acho que isso... Eu não consigo pensar, de verdade, eu como a Cris, não venho de berço cristão, eu me converti com 21, 22 anos, né? E não consigo imaginar como é criar um filho longe dos padrões, dos valores de Deus. Nesse mundo atual, na minha fase de adolescência, já era terrível, mas era infinitamente melhor do que a atual. Então, eu não consigo nem imaginar como deve ser, né? Então, sou muito grata a Deus por poder ser uma mãe imperfeita,
né? E totalmente imperfeita, mas uma mãe que tem o temor de Deus, que confia nele, que entrega os seus medos, as suas, né, suas preocupações e que confia, que tem a segurança de que é o Senhor que cuida e que vai cuidar, né, do futuro dos meus filhos. Amém. Cris, queria que tu comentasse um pouquinho, assim, que essa tua experiência de ver uma filha casando, né? Como é que foi isso? Olha, Compartilha conosco. por incrível que pareça, foi o que muitas mães, né? A maioria das mães falou, ai, meu Deus, quando eu não vou aguentar quando meu filho casar, quando minha filha casar, enfim. Eu disse, mas para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu sou uma exceção. Claro, né, que eu tive uma ajudinha, né? Eu procurei uma psicóloga um ano antes. E eu sempre, assim, quando eu vejo que eu tenho algum problema, assim, algo que eu preciso resolver tratar, eu vou em busca, né, disso. Então, assim, claro, como nem a gente, filho não vem com manual, né, como a gente já falou, nós protegemos muito a Júlia, né, quando criança, quando adolescente, eu, meu pai, minha mãe, o próprio Rodrigo. Então, assim, eu tinha muito... depois que eu casei, nós fomos morar longe, tinha difícil acesso de ônibus para ela ir trabalhar ou ir para a faculdade, para o trabalho, tem que pegar o ônibus na faixa, né? Então, eu sempre, Deus o livre, né? Ela pode ser assaltada. Então, eu sempre levava, buscava em tudo. Levava e buscava em tudo. E ela foi, né, 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu levando e buscando, e naquele medo de soltar. Eu disse, bom, aí ela começou a namorar, né, noivou com o Fernando, eu disse, gente, o que vai ser de mim? Eu preciso de ajuda. Então, fui procurar, né, a minha psicóloga, Kathleen, um amor, ótima profissional. Merchan, vamos fazer merchan. E conversei essas coisas com ela, e ali nós começamos um processo, né. Para surpresa da minha psicóloga, eu sou uma ótima aprendiz. Muito rapidamente, eu já comecei a mostrar resultados e mudanças de comportamento, e a Júlia percebeu em casa que eu já estava... Eu queria brigar e ela nem me dava bola mais. Tava preparada já pra briga. O que é isso? Cadê minha mãe? E eu já estava ali melhorando, né? Como mãe, como ser humano. Então, assim, comecei a soltar ela já começou a ir trabalhar de ônibus, né? Enfim. Então, quando ela casou, eu estava muito bem. É verdade, eu sou testemunha, porque eu e a Cris, né, somos bem próximas, e eu estava extremamente preocupada com ela, né, porque achei como é que ela vai lidar com tudo isso, conhecendo, né, a figura. E, no fim, eu fiquei mais apreensiva do que ela, né, porque até o último momento, ela no altar, lá, sentadinha, e eu de olho na Cris, pensando, meu Deus. Durinha, né? Durinha. E ela super tranquila. Nem chorou, gente, como assim? E ela super tranquila, é verdade, Cris, parabéns, né? Que bom que existem pessoas também, né, que podem nos ajudar, que podem nos ouvir. E assim, em resumo, todo o processo até o casamento, o que eu senti no meu coração foi uma sensação de dever cumprido. Que eu tinha criado, apesar dos erros, né? Uma bela mulher, né? Cheia de qualidades, de virtudes. Estava casando, né? Casou com um bom rapaz também, né? Com muitas qualidades, muitas virtudes. Estão morando na sua casinha felizes. E assim, gente, eu nunca ensinei a Júlia a cozinhar. Essas coisas de dona de casa, assim, eu não deu tempo, sabe? E as poucas coisas que ela fez em casa, meu Deus, a massa que ela cozinhou queimou, para vocês terem uma ideia. Mas depois que ela casou, olha, gente, essa menina é uma excelente anfitriã. Toda vez que eu vou lá na casa dela, tem uma coisinha para comer, tem um lanchinho, um pastelzinho, um bolinho de chuva. Cada dia ela me surpreende com um quitute. E tá excelente na cozinha. Tá vendo, filha? E não fui eu que ensinei. Não fui eu que ensinei. Gurias, eu tenho um testemunho da Dirley, né, minha Dinda, minha madrinha de casamento, uma amiga muito querida aqui da igreja, né, que ela sempre falava que ela se casou sem saber cozinhar.
E quem conhece a Dirley sabe que ela é maravilhosa, né? Então, isso sempre consolou o meu coração. O Dirley nas vigílias, Ana, a gente fica esperando a Dirley chegar com o que ela vai trazer de bom, né? Então, para mim, o teu testemunho, Cris, reforça muito essa questão de como é importante a gente confiar no cuidado de Deus também, né? Então, com todas as tuas lutas, tuas limitações, e cada uma de nós tem, né? Eu tenho as minhas limitações, né? A Aline reforçou isso várias vezes. Nós não somos perfeitas e nunca seremos, né? E eu acho que aliviar esse peso também é bem importante, mas confiar que o Senhor tem cuidado, né? Então, o Senhor ama a Júlia muito mais do que tu, né? O Senhor ama a Sara e o Miguel, que são os meus filhos, muito mais do que eu sou capaz de amar. E olha que eu amo bastante. E crer nesse cuidado do Senhor é algo muito especial. E poder ver, né, o fruto desse amor de Deus, ver, né, no caso a Júlia, assim, a gente que conhece ela há bastante tempo também, ver ela agora uma mulher, uma senhora, né? Eu adoro, né? Adoro dizer senhora. Mais boba que eu, então, quando essa menina tá na então. cozinha fazendo uma comidinha, eu fico, ai, minha filha. Gente, mas deixa eu contar uma fofoquinha aqui básica. A Cris, né, me mandou uma foto. Ano passado, tu casou em novembro, Ju? Dezembro. Um tempinho depois, umas semanas depois. Daí ela, olha aqui as marmitinhas, porque a Cris fazia marmitinha para dona Júlia, até ela casar, né? Para ela levar para o trabalho, não ficar sem comidinha, óbvio, né? Então a Cris fazia os potinhos bonitinhos, deixava pronto para a Ju. Só que a Ju casou, né? E aí a Cris toda faceira, né? Super orgulhosa, porque a Ju estava fazendo isso também, preparando na casa dela as marmitinhas, né? Para ela e para o esposo, para levar para o trabalho. Ah, é? Porque casei e meio que ganhei um filho também, né? Porque eu faço a minha marmita, marmita A gente do pode marido falar sobre também. isso também, Isso né? pode ser um próximo programa. Nós podemos falar sobre isso. Podemos. Como criar os meninos, educando meninos e educando meninas. Então, a gente pode abordar essas temáticas importantes também. Mas isso, sabe, que é tão reconfortante também, porque, assim, muito da nossa maternidade tem a ver com as nossas mães, com aquilo que nós recebemos delas, né? E óbvio que elas não vão dar conta, não deu tempo de ensinar a Ju a cozinhar. Ok, ela vai aprender, né? É óbvio que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas é tão bom quando a gente vê assim, poxa, sabe? Ela está tomando conta das coisinhas dela, por mais que a gente proteja, que a gente faça, que a gente deixe assim, sabe que podia fazer, mas a gente vai lá e faz, né? Porque mãe também tem dessas coisas, né? Mas acho que é tão bom também, eu fiquei com orgulho de ti, Ju, de te ver assim, né? Pô, tá assumindo agora o papel que ela escolheu, de dona da casa dela, né? De esposa. Então, e tá colocando isso, fazendo isso muito bem, porque ela aprendeu isso contigo. Tu né? sabe que esses dias eu parei pra pensar assim, chega perto do Dia das Mães, a gente começa a refletir. Acaba que é uma data que deveria ser todos os dias, mas chega perto do mês de maio, a gente para pra pensar mais assim sobre isso. Eu nunca fui tão amiga da minha mãe quanto eu sou hoje. A gente, quanto assim, eu cresci tendo amigas que eram muito amigas das suas mães. E eu e a minha mãe, a gente brigava muito, né? E eu não entendia, assim, eu acho que também foi difícil pra mãe entender isso também, né? Ai, por que eu não consigo criar isso? A gente criou laços, a gente criou vínculos, óbvio, mas a gente tinha gênio forte, né? Nós duas, assim. E hoje em casa eu vejo que sim, a mãe teve erros e acertos, mas quanto adolescente eu só consegui enxergar... Não, eu enxergava os acertos também, mas como os erros se potencializam, pesavam assim, sabe? Mais, pesavam mais. Isso. E hoje em casa, assim, tendo a minha casa, construindo a minha família, a minha vida, eu consigo, assim, enxergar muito mais, assim, as coisas boas, assim, sabe? E ter a mãe como amiga mesmo, né? Coisa Ai, que esperança, Ju. Que esperança, filha. Hã? Não, mas nós, quando adolescentes, a gente tem, mas a gente não reconhece, né? Mas aí, quando a gente sai de casa, assim, a gente começa a olhar a vida, o relacionamento, assim, com outros olhos, né? Com outros olhos. Ela falou que não era pra eu, né, falar nada, mas quem tá tomando bomba aqui sou eu. Mas é o processo natural, eles precisam, e com as meninas eu acho que isso é mais forte, né? Aquela construção, quem eu sou, né? Qual é a minha identidade? Então, o que eu quero da minha mãe, o que eu não quero, né?
Então, às vezes, vem esse embate que é natural. Isso rende um outro programa daí, só com adolescente, né? Rende. Sabe que eu e a Alana, a gente sempre teve uma conexão muito forte, né, filha? Desde a gente tem até... Nós somos as gludadinhas, né? Porque ela é pequenininha, ela falava gludadinhas, não sabia falar grudadas, né? Então, a gente sempre brinca, né? Que nós somos as gludadinhas. Essa fase da adolescência realmente é uma fase mais difícil. Eu acho que ela também está buscando, assim, sair um pouco de perto de mim para saber quem ela é, para ver o que ela gosta, o que ela quer. Então, eu vejo que há um movimento muito dela e eu tenho tentado, né, deixar o espaço dela, enfim, tenho tentado. Mas, assim, essa questão de proteger, de guardar, isso é muito presente, né? Ainda. Vou melhorar também, Cris. Mas eu realmente anseio por esse tempo que nós vamos ser ainda mais gludadinhas, né? De uma outra forma. Né, filha? Gente, ela não quer falar. Eu pedi, filha, ó, não vai estragar a minha imagem. Gente, a gente vai ter que terminar. Está muito gostoso, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo. Nós vamos ter que terminar, mas acho que foi um tempo muito produtivo. Acho que terminamos esse tema da maternidade com louvor. Sim, fico grata, né? Quero agradecer especialmente a Deus pelo privilégio de podermos sermos mães, de gerarmos nossos filhos, sejam eles aqui do ventre ou, né, do coração. É um privilégio. E que ele, sabendo que nós dependemos totalmente dele, né, para poder cumprir essa maternidade com excelência. Quero terminar, então, lendo um versículo que está lá em 1 Coríntios 15, 5:8, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por mais que a gente se sinta cansada, desgastada, né, às vezes realmente até desestimuladas, né, o nosso trabalho no Senhor nunca é inútil. Né? E agora eu lembrei, Ana, daquela frase do Desperta Déboras, né, que fala que mães de joelho, filhos em pé. Então, ninguém ora como uma mãe, é ou não é? Ninguém ora como uma mãe com fervor, com a intensidade, com a entrega de uma mãe. E que nos momentos difíceis, nos momentos que a gente realmente está com batalhas, e eu sei que tem muitas mulheres aí assistindo que estão passando por dificuldades, porque a gente passa mesmo, né? Então, dobra o joelho, né? Ninguém ora como tu, ninguém vai se entregar, vai rasgar o coração na presença de Deus como uma mãe. Então, esteja de joelho orando pelo seu filho, que certamente, a gente pode confiar, porque isso é a palavra do Senhor, né? Não vai ser em vão o nosso trabalho. Então, um beijo. Beijo para todas. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo.